Olá, salve, salve, bem-vindo a mais um podcast da campanha Tapajós Sem Fogo. A gente continua falando de boas práticas ao lidar com esse elemento tão necessário e tão essencial para a nossa vida, por que não dizer? O nosso dia a dia passa pela utilização do fogo, seja em casa, seja em algumas outras atividades. Bom, nós já abordamos vários assuntos e continuamos nesta conversa numa proposta de a gente entender, né, qual a importância do fogo, seja ele na cidade, seja ele na comunidade, aí no território. E para isso nós estamos com mais um convidado ilustre, o nome dele é Gabriel Franco. Tudo bem, Gabriel? Bate aí, bem-vindo ao nosso podcast. Como é que você está, cara? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Raik? Obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Não sou tão ilustre assim, mas agradeço a apresentação. Que bom, obrigado. Tá? Eu espero contribuir com essa conversa e tem algo para complementar em relação ao que os colegas que passaram aqui antes. Bacana. O Gabriel, ele é advogado, ele coordena a Brigada de Alter, junto com uma galera que inclusive já passou por aqui, a Fran, e você da Brigada que está assistindo a gente, obrigado, né, por essa companhia bacana. A gente vai falar sobre incêndio florestal, a gente vai entender, né? Vamos falar sobre o uso tradicional do fogo, a queima controlada, dentro da perspectiva jurídica, porque, afinal de contas, nós estamos com um especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. E tomara que eu tenha muitas dúvidas ao longo dessa nossa conversa. Você pode falar um pouco mais de você? Quem é o Gabriel? Eu sou advogado, sou brigadista florestal voluntário e um dos coordenadores da Brigada de Alter. Sou assessor jurídico da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que é uma instituição representativa de várias brigadas no Brasil inteiro, e membro do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que é um órgão que foi instituído no âmbito da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que trata, dessas questões, que tem como um dos objetivos reduzir o impacto, os danos e a severidade dos incêndios florestais por todo o país. Então, vamos conversar, sim, no âmbito mais jurídico, porque em relação ao uso tradicional do fogo, imagino que nosso colega Dailton vai poder contribuir bastante, que é da Brigada de Maripá, a Tainã, da Brigada Kumaruara, são pessoas que talvez nessa conversa com você vão conseguir falar bastante também sobre o uso tradicional do fogo. Bacana, o Dailton vai estar no outro podcast, a Tainá também vai estar no outro podcast, de modo que se você não ouviu nesse aqui, mas no outro você vai poder tirar algumas outras informações. Esse nome, Política Nacional, eu acho interessante, né? Mas muita gente não compreende. Tem uma política maior e depois ela vem se afunilando, tanto que em Alter do Chão, a Brigada de Alter do Chão está dentro de um programa maior. Como é que funciona essa escala de lei? A política nacional, estadual, municipal, inclusive, tem agora, ultimamente tem vários decretos, a gente pode até abordar essa questão, decreto estadual, decreto municipal, dentro de uma política maior. Como é que funciona isso tudo? Sim. A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo ela é uma lei federal, Ela incide em todas as unidades federativas do país, Ela foi uma lei construída a várias mãos por vários especialistas, pesquisadores, dentro dos órgãos que tratam de manejo integrado do fogo, no ICMBio, Previfogo, pessoas que realmente têm um entendimento sobre a questão do fogo. E ela vem como um avanço na pauta ambiental do olhar da sociedade em relação ao uso do fogo. Então, para nós, foi uma vitória a sanção dessa política nacional, agora em 2024, é a Lei 14.944 de 2024, e ela regula o uso tradicional do fogo, a queima controlada, queima prescritas, os planos de manejo integrado do fogo, os programas de brigadistas florestais, traz também sobre sanções administrativas, pelo uso irregular do fogo. Então, é uma lei que que tem um elemento muito importante, que é ter sido construída por pessoas técnicas. Então... Interessante essa abordagem, porque a gente pode chegar a uma conclusão de que tudo é a mesma coisa, incêndio florestal, queimada controlada, cada um tem o seu conceito e está dentro dessa lei maior, né? Exatamente. Bora conceituar algumas coisas aqui, Gabriel. Incêndio florestal. O incêndio florestal, assim, eu não estou com o texto da lei aqui em mãos, mas
ele é o incêndio, é o fogo não controlado e não planejado que incide em formas de vegetação e florestas que exige a resposta. Ou seja, diferente de uma queima controlada que está sendo realizada para fins de agrossilvopastoril, como está na lei, né? Mas fins de subsistência. Uhum. É um fogo que não tem controle e exige resposta. Resposta de quem? Dos órgãos públicos, das brigadas. É um fogo que, se você não trabalhar em cima dele, ele vai causar um dano e vai se continuar até que caia uma chuva ou que chegue numa barreira natural. Ele exige uma resposta. Uma barreira natural seria o quê? Um igarapé, um rio. Um rio. Uma barreira artificial é uma estrada, né? Algo construído pelo homem. Um ramal. Como é que chama aquela varrida, né? Que o pessoal... O aceiro. O aceiro, né? Isso. Então, aceiro já é uma técnica... de prevenção. A queima controlada já é uma atividade que está sob o controle humano. Exatamente. A queima controlada ela é o uso planejado do fogo para fins agrossilvopastoril. Então, para fins de subsistência, um roçado, né, um manejo ali de uma área. Se ele tiver fins de conservação, a lei já entende que é uma queima prescrita. Então tem também essa diferença conceitual. A queima prescrita é o uso controlado do fogo para fins de conservação e a queima controlada é o uso do fogo para fins de subsistência, para fins de queima de pasto, para fins de você fazer seu plantio, de agricultura familiar. Lembrando que a queima controlada, deixa eu ver se eu consigo entender para quem está assistindo a gente, Gabriel. Puxa, eu tenho um terreno e eu preciso fazer a limpeza. Eu não tenho máquina e tem atividade que exige, né? O fogo mesmo, que é para renovar a semente, aquela coisa toda, né? Exato. Tem terreno que o capim secou e tá aquele capinzal que se não queimar, o capim não consegue brotar. Eu estou dando exemplo de capim porque me veio na cabeça. Tal. Lembrando que o uso do fogo para qualquer atividade ele tem que estar autorizado. Depende. Assim, ruim de conversar com o advogado que você vai escutar muito depende. O jornalista não é muito diferente, porque depende da situação. Depende da situação, exatamente. Porque a lei garante o uso tradicional e adaptativo do fogo, que é o uso feito por comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, esse fogo, embora exista uma recomendação, por exemplo, na Resex, de que a pessoa tire a autorização, existe uma discussão sobre a obrigatoriedade disso estar autorizado, porque isso faz parte da cultura, muitas vezes milenar, secular, dos povos, do uso do fogo. Então, nem sempre ele tem uma autorização. Mas em áreas privadas, em áreas estaduais, municipais, que não envolvam comunidades tradicionais, povos indígenas ou quilombolas, é obrigatório, sim, a autorização do uso do fogo. Ah, legal. Bom, agora deu para entender bacana. Uso tradicional, a gente já falou, né? O uso tradicional é o uso, né, que envolve essa abordagem cultural do território e pelos povos tradicionais, povos indígenas, comunidades extrativistas e os quilombolas. Ah, interessante. Quando o Estado, só para efeito, me fizeram essa pergunta, e eu te confesso que eu não tive tempo de correr atrás de um especialista para buscar resposta. Essa pergunta veio da Resex Extrativista Tapajós Arapiuns. O Estado baixou um decreto ou uma portaria? Um decreto. Um decreto, né? O município de Santarém já tinha uma portaria. Uma portaria da Secretaria de Meio Ambiente que proíbe fogo até janeiro. Qualquer tipo de utilização do fogo estava proibido. Aí, quando o Estado baixa uma portaria, um decreto, né? Um decreto. E aí me perguntaram, e agora, a gente não pode fazer mais nada? Como que se lida diante dessa situação? Quando baixa um decreto ou uma portaria, tem possibilidade de abrir uma exceção, considerando a necessidade de fazer uma roça, de fazer alguma atividade que dependa exclusivamente do fogo? Olha, o decreto ele tem duas exceções na proibição do uso do fogo. O decreto do Estado do Pará, que é o
para fins de subsistência, ou seja, o uso pela agricultura familiar e para práticas de prevenção e combate a incêndios florestais. Tá lá, são 2 exceções à proibição do uso. Na portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a exceção é só para práticas de prevenção e combate a incêndio florestal. Exatamente. Então, essas leis são conflitantes numa exceção, né? Qual vale? Depende da área onde essa pessoa está fazendo a sua prática. Dentro do município de Santarém está proibido o uso do fogo para práticas de agricultura também, hoje, né? Em áreas estaduais, você tem essa exceção e pode utilizar, né, através de uma autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o uso do fogo para práticas de agricultura familiar. E quando há conflito entre as duas? Quando há conflito entre as duas, a recomendação é... Seguir o qual? Do município ou a maior? Qual é a maior? Ou a mais... Não sei se, que tem mais poder de... A que tem mais eficácia. É difícil dizer assim, novamente, depende. Porque se você considerar que o decreto é maior, mas depois a SEMA vier te multar, ela vai ter a legitimidade em razão da portaria dela que proíbe o uso do fogo. Questão que você vai recorrer dessa multa num processo administrativo e nem sempre uma comunidade tradicional vai seguir esse trâmite de fazer um recurso administrativo pelo uso do fogo. Então, do meu ponto de vista, a portaria poderia ter uma reforma para abrir essa exceção para o uso para agricultura familiar, para você permitir essa agricultura de subsistência que é necessária no dia a dia. Ocorre que, por exemplo, na Resex tem um ofício circular que também proibiu o uso do fogo de 2 de outubro a 2 de novembro, inclusive para as comunidades tradicionais, óbvio que são só os moradores da Resex. Então, por que isso foi proibido? Com base no plano de gestão da unidade de conservação, quem tem autonomia para autorizar ou para proibir é o ICMBio, claro. E nesse período de estiagem e de seca extrema e de calor, o risco de você perder o controle no uso do fogo é muito grande. Então, houve um processo de educação ambiental, né, e de comunicação das comunidades para que o uso do fogo se desse até 2 de outubro e após 2 de novembro, para que se organizassem dentro dessas datas, porque o risco é muito grande nesse período. Então, está recomendado que não seja usado realmente, mesmo para as práticas tradicionais. E é um período relativamente curto, né? Se a gente considerar a força desta estiagem, a secura está muito grande, eu imagino que tem muito combustível, já não tem tanto porque no passado já queimou quase tudo, né? Queimou bastante, mas se a gente considerar outras áreas que não pegaram fogo em 2023, neste ano a seca está tão severa que pode ser um fator determinante para se aceitar um decreto mesmo que de um mês, né? Sim. E não vai comprometer, eu imagino, a produção. É preocupante porque para quem depende do período para fazer a limpeza do terreno, né, só tem, mas eu acho que em outro momento, passando esse período, dá de se fazer sim esta limpeza. Eu queria abordar um outro assunto com você, Gabriel, com relação ao manejo controlado. A gente já falou, mas eu queria entender mais. Quem é que faz esse manejo controlado? Ele está estabelecido onde? Então, e na prática, como seria? Assim, aos olhos da lei, né? A lei, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, traz uma série de boas práticas que o proprietário privado tem que fazer para pedir a sua autorização para uma queima controlada. Como o acero, comunicar os confrontantes, ter uma equipe que possa realizar a primeira resposta em caso de perda do controle. A gente sabe que a sociedade demora a se adaptar ao texto da lei, né? Mas essas boas práticas já constam lá. A exceção são para as comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais, elas têm que olhar
ou o Plano de Manejo Integrado do Fogo, que é um documento que regula essas práticas dentro de uma determinada unidade de conservação ou área federal, né? Hoje também pode ser numa área privada, mas basicamente, ou as normativas internas do órgão. Então, vou dar um exemplo da Resex, que está com o seu PMIF, que é o Plano de Manejo Integrado do Fogo, em construção. Esse PMIF ele já vai trazer diversas boas práticas que vão incidir sobre a queima controlada. Qual, por exemplo? Um acero de 3 metros para o seu roçado. Que você faça também a poda de vegetação aérea nesse acero. Que você queime após as 14 horas. Queime em L, né? Contra o vento. Que você faça monitoria no dia seguinte dessa queima, que você esteja com mais de uma pessoa. Hoje em dia, elas são boas práticas que devem ser fomentadas. A partir do momento que ela for aprovada, porque o Plano de Manejo Integrado do Fogo ele é construído de forma colaborativa. Hoje quem está fazendo isso é a Câmara Técnica no ICMBio. Então, depois que ela for aprovada, isso vira uma normativa que pode gerar sanções também para as comunidades. Então, ele é um processo de educação ambiental, de construção da normativa e de aplicação dessas boas práticas, porque os incêndios estão atingindo áreas que antes não eram atingidas, né? Áreas de mata secundária, porque a floresta está mais seca. Então, o ICMBio não faz isso como uma forma de, vou regular a sua forma de viver. Não é isso, é protegendo um bem comum da sociedade e também da comunidade do entorno, porque sem isso a gente sabe que o fogo vai perder o controle e que o custo de combate é muito maior do que o custo de prevenção. Legal. Você falou de construção do plano de forma colaborativa. A comunidade pode participar efetivamente? Com certeza. Quando você pega os assentos da Câmara Técnica do Manejo Integrado do Fogo na Resex, que é uma instância dentro do CONDEL, do Conselho Deliberativo, ele já é formado por lideranças das comunidades, né? Então, as lideranças já estão participando dessa construção. Agora, do dia 20 de outubro ao dia 5 de novembro, está tendo a operação Prevenindo com MIF, que é uma ação das redes de Brigada do Baixo Tapajós, Brigada de Alter, Brigada Kumaruara, Brigada de Nova Vista, Brigada de Maripá, junto com o ICMBio, onde a gente está passando nas comunidades e fazendo oficinas de educação ambiental e do Plano de Manejo Integrado do Fogo, que é fazendo o diagnóstico dessas comunidades, se tem brigadistas capacitados, quais são as necessidades, como é a forma que se dá o uso do fogo naquela comunidade. Então, são 8, salvo engano, oficinas nesse período relacionadas à construção desse plano. Muito legal, muito bacana saber disso, que tem a comunidade como eu diria, um membro atuante, seja na elaboração... Protagonista, essa palavra. E é fundamental que a comunidade compreenda, não somente a liderança. Na nossa cabeça está que o responsável de se discutir temas complexos como esse é o líder da comunidade, é o cacique, o presidente da associação, depende como é que se diz lá. Mas é importante que toda a comunidade tenha essa compreensão, esse entendimento, para se tornar mais fácil, né? Quando chegar alguma normativa, algum decreto, alguma portaria, todo mundo vai entender, olha, realmente isto é necessário, como você disse, não para controlar o meu modo de vida, mas para manter o meu território preservado, né? Exato. E isso é fundamental. Eu queria, antes de a gente começar, eu falava que é bom a gente entender que o fogo ele não deve ser o inimigo, ele deve ser o nosso aliado no nosso dia a dia, desde fazer a comida e até uma limpeza de um terreno para uma plantação, por exemplo.
Como é que a gente se acostuma com essa nova abordagem de ter o fogo como nosso aliado, hein, Gabriel? Raquel. Dentro da brigada já se discutia falar isso, né? Já se fala muito. Se fala, né? porque é você quebrar um processo de muitos anos de uma conscientização voltada simplesmente à frase queimada é crime. Queimada é crime, queimada é... Até hoje, rodando nas comunidades, né, no Beiradão, você encontra colado numa escola, queimada é crime, ou no barracão comunitário. Então, realmente tem que quebrar esse paradigma, né, do que é o bom uso do fogo. Isso é um processo disso que está sendo feito aqui na região e em outros tantos locais do país, de conscientização e educação ambiental. O bom uso do fogo, ele é amigo. Ele só passa a ser um inimigo a partir do momento que ele pulou seu acero e entrou para a mata e foi embora, entendeu? Ele fugiu de você. Fugiu de você, exatamente. Né? Enquanto ele está ali dentro da sua zona de controle, ele é seu amigo, ele é necessário. Não adianta a gente ficar falando para as pessoas não use o fogo, porque é milenar o uso. E vão continuar usando, e então a sociedade precisa entender e se adaptar também a essa exigência da humanidade de uso do fogo. Aí eu já vou te fazer uma pergunta enquanto brigadista de Alté. Onde as brigadas entram nesse processo de sensibilização sobre a importância e o uso do fogo? Olha, o manejo integrado do fogo ele envolve várias práticas, né? Não é só a prevenção e o combate a incêndio florestal. Educação ambiental também é manejo integrado do fogo. Queima controlada, queima prescrita também é manejo integrado do fogo. Monitoramento, pesquisa, reflorestamento, restauração também é manejo integrado do fogo de áreas atingidas, né? As brigadas elas podem atuar, né, em todas essas vertentes, né? É importante saber que as brigadas têm um papel de colaborar e complementar os órgãos públicos quando se tratar de um combate ao incêndio florestal. Aqui na região, o que a gente faz? A gente faz um monitoramento de mais de 1 milhão de hectares, né, através dessa rede de brigadas que eu já citei, Maripá, Kumaruara, Nova Vista, Taquara, na Flona também tem brigadista, a Flona tem brigadistas contratados, né, do ICMBio. E qual é o nosso papel? É dar a primeira resposta no menor tempo possível a um incêndio florestal e está capacitado para fazer a transferência do comando ao poder público quando este chegar no local da operação. Então, a gente faz um monitoramento de focos de calor, tendo um foco de calor que está em uma área crítica ou que a gente saiba que não está numa área de roçado, a gente entra em contato com a liderança da comunidade para saber o que se trata aquele foco de calor, valida esse alerta. Se ele for validado como incêndio florestal, a gente tem que entregar essa primeira resposta no menor tempo possível. E assim que o comando chegar, seja do ICMBio, do Corpo de Bombeiros, fazer essa transferência de comando e atuar integrado com o poder público nessa operação. Muito legal, bacana e funciona, né? Dá de funcionar perfeitamente, como uma rede de proteção. Tem funcionado. Tem que funcionar, né? Um exemplo é a Operação Sul da Resex de 2023, ela consumiu um bom pedaço de floresta dentro da Resex por causa de um incêndio florestal que começou numa comunidade do Escrivão, ali a Pacê, que já é do lado de fora da unidade de conservação, mas que demorou 44 dias de operação. Esse ano teve um foco de calor próximo daquela região onde começou o incêndio florestal o ano passado. Através desse monitoramento, a gente conseguiu o contato rapidamente com a comunidade que disse é uma queima controlada que perdeu o controle. Então, é um incêndio florestal. Foi validado. A gente conseguiu, dentro do mesmo dia, ter brigadistas de Nova Vista, Kumaruara e da Brigada de Alté lá para oferecer essa primeira resposta. Essa operação durou 3 dias, através dessa ação de monitoramento e da integração das brigadas. Claro, integrado com o ICMBio, no caso, por ser o gestor da unidade de conservação. Mas de uma operação de 44 dias, a gente passou para 3. Qual foi a área queimada? Foi ínfima.
E aí entra o papel das brigadas, nessa construção de políticas públicas de proteção do território. E aí eu já faço aqui uma observação que nós já abordamos no outro podcast, se não me engano, com a Fran, da necessidade das brigadas estarem muito além dessa que você recitou. Estarem além de Alter do Chão, além da Resex, além da Flona, mas estarem no Pai Lago Grande, em mais comunidades. Na Várzea, por exemplo, tem muitos focos de calor aí na região de Várzea. Não tem floresta na Várzea, mas tem muito campo, tem muitas famílias, né? Crítica. E é o impacto dela aqui para a cidade, que, no caso aqui, Santarém. E essas áreas alagadas, agora com essa seca, com essa grande estiagem, isso está virando combustível. Exato, né? Exato. Enquanto está na seca. E a queima é emissão de gás de efeito estufa. Então, o que a gente puder evitar e prevenir é favorável. As brigadas aqui no Baixo Tapajós foram niveladas em nível 1 e nível 2. A Fran chegou a falar? Sim, acho que falou assim. Tá. Falou essa questão do nível. A classificação, né? A classificação, exato, ela que falou. A nível 2 é a que está apta à primeira resposta e a nível 1 é a que está apta a integrar uma equipe de primeira resposta. Exato. O nosso objetivo é trazer novas brigadas onde não existe, e as brigadas nível 1, que são locais onde tem brigadistas, mas que estão sem equipamentos ou sem integração para fazer uma primeira resposta efetiva e segura, porque não adianta você ter brigadista e ele não ter segurança para atuar, transformar elas em nível 2 e onde não tem nível 1 para depois nível 2. Ampliar essa rede de brigadistas em todo o território, Flona, Resex, TI Maró, Pai Lago Grande, para que a gente possa fazer o monitoramento de toda essa área e, validando o incêndio florestal, estar lá o mais rápido possível. Eu acho que se nós conseguíssemos disseminar brigadas em todas as regiões, nós daríamos uma resposta muito mais eficaz para a questão dos incêndios. É que a dificuldade e a diferença é que formar brigadista é fácil. Difícil é formar brigadas, o engajamento do voluntário, Exato. O engajamento deles nessa continuidade. Nós falávamos com a França a questão do voluntariado, né? É difícil entender, porque o voluntariado, vou repetir o que eu dizia no outro podcast, o voluntariado está na veia da pessoa, né? A gente não forma pessoas voluntárias, ela se manifesta por si só. Então, seria interessante que você que está acompanhando a gente aqui no Baixo Tapajós passasse a entender que a gente não pode ficar só escorando numa secretaria para ela resolver um problema que envolve todos nós, né? Fogo, às vezes, depende da nossa atitude para que ele não avance. Somos nós que estamos nesse território, então o interesse maior pela defesa desse território deveria ser da própria comunidade, né? De seus comunitários também. Mas eu queria entrar no outro assunto aqui, Gabriel, com relação ao Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Como é que ele funciona? Quem participa também? Para a gente entender, ter uma visão mais ampla desse assunto aqui no nosso podcast. O Comitê Nacional ele foi um órgão consultivo e deliberativo que foi instituído no âmbito da política nacional, que eu citei, a política nacional do MIF. Uhum. Ele envolve... são 20 cadeiras do governo e 10 da sociedade civil, entre elas uma da Rede Nacional de Brigadas. Então, é lá que vai ser construído as resoluções e as recomendações de como toda essas práticas, documentos e normativas que vão incidir em todo o país vão se dar. Então é importante a gente acompanhar, entender a existência desse órgão para poder cobrar que as políticas públicas caminhem de acordo com os interesses da sociedade civil. Essa sociedade civil que compõe o comitê está onde? Olha, tem membros da APIB, que é a Associação, né, dos Povos Indígenas, tem quilombolas, de defesa do meio ambiente, a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, então tem do CONAMA, então a gente tem um corpo técnico também importante lá dentro, representado pela sociedade civil organizada. É uma galera que discute o quê? Só para a gente entender. A gente, por exemplo, vai discutir técnicas de boas práticas no uso do fogo, requisitos básicos de um plano operativo para uma determinada região.
fomento de comitês regionais, estaduais e municipais para tratar desses assuntos e da implementação da política em determinados municípios e estados, como vão se dar os programas, as normativas e programas de brigadistas em áreas federais e em áreas estaduais. Então, ela vai discutir como essa lei vai ser implementada. É interessante a gente saber disso, porque tem muita gente que desconhece. Eu desconheço o comitê e como funciona e tudo mais. Porque se a gente desconhece, a gente não sabe o que se discute lá em Brasília ou em outros lugares. É uma galera que pensa o assunto de forma universal, né? E a gente aqui na comunidade, aqui na base, a gente não toma conhecimento. Seria bom a gente se empoderar disso, né? Para a gente saber realmente. E no nosso caso, nós estamos no Baixo Tapajós. Alguém daqui da região integra esse comitê? Sim, eu integro. O Gabriel. Eu integro esse comitê na cadeira de suplente da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Então, já teve a primeira reunião de instalação do comitê e nós integramos 2 grupos de trabalho importantes dentro do comitê, que é o que vai trabalhar o regimento interno, que é o que vai regular ele, e os planos de manejo integrado do fogo, né, e planos operativos de combate a incêndios florestais. E como representante das brigadas voluntárias e comunitárias, a gente vai trabalhar pelo reconhecimento e visibilidade desse contingente que muitas vezes atua às sombras das operações, mas com muita importância e são fundamentais, né, nas operações, em todo o processo de manejo integrado do fogo, educação ambiental, restauração, como eu falei. Legal, legal. Seria interessante, como eu repito aqui para não ser repetitivo, mas envolver escola, o gestor do município, né? O prefeito da cidade, os vereadores, seus secretários, principalmente os de meio ambiente, deveriam ter conhecimento muito claro disso, né? Porque, como disse, é um assunto, primeiro, é um assunto complexo, mas parece que está muito distante da gente, né? Que está na comunidade. Se quiser falar de política, uma coisa que política entende bem é de recurso. Então, a política nacional garante que os municípios e estados que aderirem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, principalmente na emissão das autorizações de uso do fogo através do CIS-Fogo, que é um sistema federal implementado pela Política Nacional, mas que já existia antes, terão prioridade no recebimento de recursos do governo federal. Então, se a gente dialogar com nossos políticos sobre isso, talvez a gente traga um interesse também para a nossa região. É bom começar a chamá-los para debater, se não para debater, mas pelo menos para escutar, né? Para saber que existe essa possibilidade, né? E que terá prioridade no recebimento de recurso federal para combate a incêndios e para outras questões voltadas ao uso do fogo e emergências climáticas. Muito bacana. Então, toma a visão aí, como é que diz lá a galera? Então, pega a visão pega aí, pega a visão aí. Você que foi eleito ou será eleito. Exatamente, então pega a visão. Se você não estava sabendo, já ficou sabendo aqui com o nosso advogado, o Gabriel. Cara, bora caminhar para o fim da nossa conversa? Eu acho que fluiu legal, acho que muita gente vai entender exatamente do que a gente está falando, porque é uma necessidade que nós temos. Primeiro, entender. E uma vez entendendo como é que funciona toda essa política, essa complexa política que envolve o uso do fogo, a gente passa a compreender e saber que é necessário se tomar medidas, às vezes mais rigorosas, às vezes nem tanto. Né? Não se trata de punir quem usa fogo, não se trata de passar a mão pesada do Estado na cabeça de quem usa o fogo para a sua necessidade básica, né? Mas de a gente entender e seguir o que é melhor. Eu dizia, salvo engano, com a Fran ou com o Thiago, não se trata de punir, mas é uma necessidade que a gente tem, primeiro, de entender, né? De controlar e responsabilizar de acordo grau e medida com a condição também do infrator, né? Exato. Mas não se trata somente de punir, né? Exato. Não se trata de punir. Afinal de contas, o fogo, ele como eu já disse, a gente vai falar sempre dessa necessidade de a gente entender e trazer ele como nosso aliado para o nosso dia a dia. Tá bom, Gabriel? Muito obrigado, Raik. Espero que não tenha sido tão técnico e que tenha fluído bem aqui
o conhecimento que a gente se troca. foi muito técnico, dá como é que chama? Um replay aí dá para ouvir de novo, né? São informações importantes. São informações importantes, exatamente. Tomara que a gente tenha conseguido passar o recado aqui com o nosso convidado especial. Tá bom? Obrigado. Valeu. Valeu. Grande abraço. Nosso podcast termina aqui. Ele faz parte da campanha. Tá aqui, ó. Campanha Tapajós Sem Fogo, Comunidade Unida, Preserva a Vida, Prevenção a Incêndios Florestais. A gente tem um novo encontro, com um novo convidado. Tem outras pessoas importantíssimas aqui da região que tem muito a colaborar nessa proposta desses podcasts que levam nada mais do que informação para você se tornar uma pessoa mais sensibilizada em relação a esse nosso tema, tá bom? Grande abraço, até o próximo.